Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou Gisele, sócia da Editora NPE, e hoje eu conto com a companhia do meu esposo e sócio também, o Jeff Samagaia. Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de livros, sou sócio da Editora NPE e também sou membro da Academia Brasileira de Letras do Brasil. E estamos aqui hoje para trazer um tema bastante bacana que muitos dos nossos escritores têm obtido sucesso com esse tema, né, Gisele? Isso aí. Nós vamos falar com vocês hoje sobre pré-venda de livros, né? É uma estratégia que os escritores podem usar antes do lançamento deles para aquecer o lançamento, para conseguir, às vezes, até levantar uma verba para poder bancar a impressão de mais cópias do seu livro. É uma técnica bastante bacana, né, Jeff? A gente começou a entender ao longo desses quase 3 anos de editora que não só bastava a nossa editora fazer com que as pessoas se tornassem escritoras dos seus livros, né? Por quê? Porque muitos deles lá no começo faziam seus livros, depois abandonavam o projeto porque desanimavam, desmotivavam, não conseguiam verbas para poder adquirir exemplares físicos ou compravam muito pouco e não conseguiam vender. E com base nessa técnica, a gente começou a incentivar os nossos escritores e mentorados a fazerem a pré-venda. E quando é que acontece essa pré-venda, Gisele? Essa pré-venda, geralmente, ela acontece quando o escritor ele já tem um planejamento para fazer um lançamento e ele já sabe qual vai ser o custo de impressão, principalmente, né? Por quê? Porque ele precisa levantar o custo de impressão, ele precisa levantar também os custos envolvidos com esse livro dele para ele poder definir qual vai ser o preço de venda desse livro, né? Então, esse momento de pré-venda, ele acontece sempre antes do lançamento. Ou se ele vai ser lançado uma nova edição, também pode ser aberta uma pré-venda. E de que forma que acontece essa pré-venda, né? Por que é bom que o escritor planeje essa questão da pré-venda, né, Jeff? E um bom planejamento estratégico da pré-venda, ela já começa muito antes mesmo do lançamento, né, Gisele? A gente recomenda os nossos escritores e mentorados fazer o quê? Um aquecimento antes mesmo da pré-venda, né? A gente chama isso aqui de um planejamento estratégico. E como é que a gente faz e orienta os nossos escritores a fazer esse planejamento estratégico de aquecimento para pré-venda e lançamento do livro, no caso? Criando um posicionamento aonde, Gisele? Principalmente nas suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares. De que forma? Primeiro, numa primeira situação, ele tem que se posicionar para que as pessoas saibam que ele está escrevendo um livro. Então, isso já acontece durante o período de escrita desse livro. O escritor ele já vai se posicionando, dizendo assim: ó, gente, estou escrevendo um livro. Começa a aquecer e a aguçar a curiosidade das pessoas para que as pessoas esperem e às vezes até deem algumas opiniões quando a gente entra naquele momento de bloqueio. E vai gerando a expectativa para que as pessoas tenham vontade de adquirir e ler essa obra que está sendo produzida. E esse movimento ele já vai te dando autoridade no que tange a questão de você se posicionar como um escritor da sua própria história, né? Lembra que em lives anteriores a gente já falou diversas vezes aqui que um livro ele dá muito certo o projeto de um livro quando você assume um compromisso público, coloca uma data de entrega e tem aquela pessoa foguete, a pessoa que te motiva nos momentos que você está desmotivado. Talvez uma das pessoas que possam ser a pessoa foguete que vai te motivar a escrever o seu livro é a sua própria audiência. E como é que você faz isso, né? Você pode, por exemplo, começar colocando pequenos trechos de momentos que você está escrevendo seu livro e fazendo com que a sua audiência acompanhe essa trajetória da escrita do seu livro. Para quê? Para que ela possa despertar a curiosidade e ter o desejo de adquirir o seu livro no momento da pré-venda e, quem sabe, no dia do lançamento. E por que se faz todo esse projeto de planejamento estratégico da pré-venda e lançamento do teu livro? Primeiro, para que você tenha na noite de lançamento um público, né? Segundo, porque você já começa a se posicionar como escritor,
e começa a gerar uma autoridade. Quando as pessoas entendem que você está escrevendo um livro, o que acontece? Eles querem acompanhar e querem saber o que vai acontecer. E como muito bem dito pela Gisele aqui agora há pouco, aquele momento que você está desmotivado, como é que ele pode aguçar que a audiência dele participe e dê ideias para o livro dele, Gisele? Ele pode aguçar essa audiência, como o Jefferson mesmo falou, botando alguns pequenos trechos, né? Colocando, se a arte da capa já está pensada, já está montada, ele pode postar ou um pedacinho da capa escondido para começar a aguçar essa curiosidade. Às vezes postar a capa inteira, né? E colocar assim, ó, pessoal, tá no forno. E faz com que nesse momento de pré-venda as pessoas elas se sintam participantes desse projeto como apoiadoras desse projeto, né? Elas se sentem pertencentes, né? Outras formas de você fazer, por exemplo, caramba, eu fiquei na dúvida se vai ser o título A ou B, então eu vou abrir uma caixinha de perguntas na rede social para que a tua audiência comece assim, caramba, pessoal, eu estou aqui na dúvida se eu escolho entre A ou B, o título A ou B. O que vocês acham? E daí você vai colocando essas enquetes, essas caixinhas de perguntas ao longo da escrita do seu livro, as pessoas se sentem pertencentes. E no final, o que acontece? A chance de elas comprarem por elas pertencerem e terem participado de todo o projeto é grande. Outro momento que você pode fazer é o seguinte, em um determinado capítulo, você pede a opinião das pessoas porque elas estão acompanhando o seu processo de escrita, né? Você pode também promover lives falando um pouquinho de como é que está acontecendo o projeto do seu livro. E assim sucessivamente. Isso são técnicas de divulgação e posicionamento da sua pessoa enquanto escritor. Ou seja, o livro nem nasceu ainda e você já está despertando a curiosidade dos seus futuros leitores. Exatamente. E daí, então, outra coisa que é importante que os escritores, eles gostam, e a gente tem visto muito esse movimento dos escritores quererem conhecer mais. Os escritores, não, desculpa, os leitores quererem conhecer mais o escritor. Eles querem conhecer a inspiração das histórias, de onde vem, de onde surgiu as ideias para essas histórias. É muito legal e é muito bacana ver essa participação, esse sentimento de pertencimento do leitor para o escritor. Então, ele vem, ele opina, ele dá ideias, ele incentiva, ele funciona como um grande incentivador. Só que uma coisa que o escritor tem que tomar cuidado é o quê? Se ele disser que o livro dele vai ser lançado, por exemplo, em março de 2025, ele não pode esperar chegar março de 2025 para dizer assim, gente, desculpa, eu não finalizei. As pessoas vão perder o interesse. Então, assim, se você assume o compromisso de que o livro vai ser lançado em março de 2025, e aí você vai alimentando com esses pequenos drops, vamos dizer assim, esses pequenos trechos, mostrando um pouquinho a construção da capa, trazendo de onde está vindo a história, atiçando essa curiosidade. É importante que quando chegar ali pela metade de janeiro, por ali, você pega e diga assim, pessoal, o livro vai ser lançado sim em março de 2025, né? Porque agora, nesse momento dessa live, a gente está em setembro de 2024. Então, assim, vai ser lançado em março de 2025 e a partir de agora, até dia 1º de março, eu estou abrindo a pré-venda. Então, vocês vão ter um acesso antecipado. Não é um acesso antecipado, porque essas pessoas não vão receber esse livro antecipadamente, mas elas vão poder garantir o seu livro com exclusividade, né? E garantindo que no momento do lançamento elas vão conseguir receber a sua cópia, né, Jeff? E uma boa estratégia para essa pré-venda, como muito bem colocado aqui pela Gisele, né? Acho que quando você tem o lançamento previsto para março, é interessante que você já defina a data também. Por quê? Primeiro, porque você já sabe que o dia do lançamento vai ser aquele dia e que você não pode procrastinar e se desmotivar da escrita. E segundo, porque as pessoas também podem se planejar e colocar nas suas agendas para estarem presentes nesse dia do evento, tá? E quando a Gisele fala da questão de ter um acesso exclusivo, como é que você pode fazer esse acesso exclusivo? Criando um grupo exclusivo de pessoas. Só que antes de criar esse grupo, o que a gente recomenda para os nossos escritores?
a gente recomenda que quando ele faça esse convite para os potenciais leitores, ele faça o convite que individual, e no WhatsApp com uma mensagem, um script pronto que a gente deixa, às vezes deixa pré-montado para os nossos escritores. Ele vai lá e fala da pré-venda do livro, que tem uma data X para comprar esse livro, e o leitor ele tem que comprar antecipadamente esse livro, pagando para que o escritor possa ter a verba para comprar no momento da aquisição dos livros o montante dos livros vendidos e mais um pouco, porque você vai saber o custo de capa. Mas, Jefferson, quando é que eu sei o custo de impressão, melhor dizendo? Quando é que eu sei do custo de impressão? Quando você entrega para a editora fazer o serviço editorial, fazer a parte de revisão e edição textual e diagramação, no momento que fechar o ciclo da diagramação e estar aprovado, a editora, pelo escritor, a editora já sabe, já tem ideia de quanto vai custar essa impressão. Aí você vai juntar os custos que você teve para produzir o livro até ali, mais o custo da impressão, e vai determinar um valor acima desse, que é o custo de capa do livro, o valor de capa do livro. O que é o valor de capa do livro, Jefferson? O valor que você normalmente vê numa livraria virtual ou quando você vai numa livraria física e você tem lá o preço de venda do livro, tá? Então, veja bem, a estratégia para pré-venda, para ela dar certa e ter sucesso para o lançamento, é você fazer um contato tete a tete. Mas, Jefferson, eu não tenho nem ideia de como eu faço essa lista de contatos. Você vai ir na tua agenda do telefone e olhar quem são as pessoas que seriam potenciais clientes, manda uma mensagem no particular, no privado dela, tá? O que acontece nesse momento aqui com a mensagem falando do lançamento do livro, que é um marco na tua vida, né? Que é um momento muito importante da tua vida e que ela é uma pessoa que você escolheu para participar desse momento importante da vida dela. Então, nesse momento, você conectou ela porque ela recebeu a mensagem exclusiva do escritor, né? E daí, junto com esse processo, você já convida ela para, se ela tiver interesse em adquirir o teu livro, para comprar o seu livro antecipadamente, porque no dia do lançamento se faz o quê? Uma dedicatória especial, entrega um brinde especial para essas pessoas. Lembre-se que esse movimento de conversar a pré-venda não é para oferecer o livro e pedir para ela vir no dia do lançamento comprar o livro. Não, essa pré-venda, para ela ter um sucesso de venda de livros, ela precisa ser feita antes mesmo de receber o leitor que vai receber o livro. E por que, Gisele, antes mesmo de o leitor receber esse livro? Porque a gente está trabalhando com essa história, com essa ideia de pré-venda, principalmente para auxiliar o escritor a levantar verba para poder fazer essa impressão do livro, né? Esse é um dos principais motivos, né? A gente vê muito hoje nas redes sociais os escritores fazendo financiamento coletivo, às vezes, para conseguir levantar a verba para poder pagar esse livro, né? É como a gente fala, para a gente saber o custo de impressão, a gente, enquanto editora, para conseguir saber, ter uma ideia do custo de impressão desse livro, a gente precisa ter pelo menos uma diagramação básica, para conseguir ter uma ideia da quantidade final de páginas que esse livro vai ter ao final da diagramação, da revisão, da edição textual. E uma coisa que é muito bacana para acontecer durante esse momento de pré-venda é que as pessoas que comprarem o livro na pré-venda, porque elas vão fazer a compra desse livro, tá? A pré-venda realmente é uma venda, tá, pessoal? Só que a diferença é que as pessoas vão passar a receber o livro a partir de determinada data, que geralmente é a data de lançamento, né? A data do primeiro lançamento desse livro, porque tem pessoas que fazem vários lançamentos, fazem o lançamento do livro numa biblioteca municipal, fazem o lançamento do livro, depois um novo lançamento dentro de uma livraria. Então, é a partir do momento do primeiro lançamento do livro, tá? E o que é legal e o que é bacana? As pessoas que comprarem esse livro neste momento de pré-venda, que elas tenham realmente acesso a alguma coisa exclusiva. O que às vezes o pessoal faz? Eles fazem como é que chama? Eles fazem um marcador de páginas especial,
eles fazem uma dedicatória. Tem gente que entrega numa folha A4 um mini pôster da capa do livro. Tem várias ideias de brindes que podem ser dados junto com o livro, além de uma dedicatória totalmente especial, né? Um marcador de página, enfim, um brinde. A gente teve já escritores que entregaram uma caneta personalizada, enfim. Você precisa ter o quê? Oferecer algum bônus além da exclusividade do leitor ter comprado, acreditado no projeto do seu livro antes mesmo de ele receber. E, principalmente, além de você estar angariando fundos para adquirir o livro sem tirar do bolso, você vai ter uma presença efetiva das pessoas na noite do lançamento, que é talvez o temor de toda pessoa, né, que quando vai lançar um livro, meu Deus, quantas pessoas eu vou ter no meu lançamento? Então você une o útil ao agradável, né? O útil você busca esse financiamento com as pessoas que você, os potenciais clientes da tua rede de contatos, das pessoas que você conhece, né? Porque para elas comprar um livro é muito mais barato que comprar 100 livros, digamos assim, e essas pessoas vão estar lá presentes na noite de lançamento, o que te deixa muito mais confortável para a noite de autógrafos, né? Noite memorável que é a noite de autógrafos, né, Gisele? Isso aí. E aí, assim, você também consegue ter uma ideia de quantas pessoas vão aparecer nessa noite de autógrafos, consegue preparar melhor o ambiente, a forma como vai ser entregue, né? E o que é importante, né? A gente sempre tem uma colinha que a gente prepara para poder fazer uma live mais adequada para vocês. O que é importante vocês pensarem neste momento de pré-venda? Que vocês têm que ter um passo a passo, vocês têm que explicar de forma clara, tem que deixar muito claro para o leitor de vocês que vocês estão neste momento de pré-venda, que ele vai receber o livro depois. Mas para ele poder garantir tudo isso que a gente já falou de ideias que vocês podem entregar junto com o livro, seja um marcador de páginas diferenciado, um cartaz, um pôster, uma versão digital uma versão digital do livro também, né? Às vezes você já escreveu outros livros e você pode fazer um combo. Quem compra o seu livro que está sendo o seu novo livro ganha uma versão de um livro às vezes mais antigo, né? Ou 50%. Um desconto especial. Claro que é importante que vocês deixem isso muito claro para as pessoas, todos os bônus, e deixe claro que esses bônus é para quem está adquirindo o livro neste momento de pré-venda. E que quando vocês fizerem o lançamento, as pessoas até podem adquirir com marcador de página, com pôster e tudo mais, mas que o valor vai ser diferenciado principalmente, né, Jeff? Que ele vai deixar de ser um brinde, né? O principal conceito da pré-venda é que você precisa ter claro nessa live, que a pré-venda ela é uma venda antecipada do seu livro para a noite de lançamento. Ou seja, a pessoa que vai adquirir o seu livro, além dos bônus todos que você vai fazer, e aqui você pode usar e abusar da criatividade, ela vai adquirir esse livro e vai pagar antes de receber, e vai receber na noite de lançamento, uma noite que é muito importante para você, e ele vai estar lá nesse momento de muita alegria do escritor que está fazendo o lançamento do livro, né? Então, fique claro que a pré-venda não é para você ofertar para ele vir no dia do lançamento comprar, tá? E uma coisa muito importante, que a gente sempre recomenda para os nossos escritores, o valor de pré-venda ele vai até dias antes do lançamento, da noite de lançamento, talvez um dia antes, 2 dias antes, aí fica a teu critério definido. Uma data definida, né? Anterior à data de lançamento. Na noite do lançamento, o valor não vai mais ser praticado, o valor praticado não vai mais ser o que você fez no momento da pré-venda. Então, quem tiver que adquirir o teu livro na noite do lançamento vai pagar mais caro. E tem que deixar muito claro isso para ele também. Ó, eu estou fazendo essa oferta de lançamento de pré-venda para você, porque você é uma pessoa que eu considero muito e por isso eu quis que você fizesse parte desse momento importante da minha história. Por isso que eu faço questão que você esteja na noite de lançamento do meu livro para receber nas minhas mãos o livro por ter acreditado nesse projeto, né, Gisele? Exatamente. E como eu estava falando, é importante que fique muito claro para o seu leitor que ele está apresentando, é uma chamada de ação.
né? Que você tem que aproveitar, porque até tal data, né? Até dia 14 de abril, você vai ter o direito, quem adquirir até o dia 14 de abril, 23h59 da noite, que vai conseguir ter acesso aos brindes exclusivos que eu estou entregando junto com o livro, que vai ter acesso ao valor diferenciado do livro. E assim, uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Fez a promessa, cumpra a promessa, porque você não quer perder credibilidade junto com os seus leitores. Então, se você prometeu um pôster, um marcador de página e um valor diferenciado, cumpra. A partir do momento do momento da promessa que virou a data final da pré-venda, cumpra realmente essa promessa que você fez e venda o livro no valor diferenciado, não entregue mais os brindes, né, que você prometeu, com exclusividade para quem adquirir o livro nessa pré-venda, né? E muito mais importante, pessoal, a pré-venda não é você mandar uma única mensagem para a pessoa e dizer assim, cara, ela não me respondeu. Você tem que fazer um funil de vendas. É muito claro isso, que você vai mandar, vai botar lá no topo do funil 100 pessoas e no final vai cair aí cerca de 5 a 10% de pessoas que vão adquirir o seu livro na pré-venda no primeiro contato. Você precisa ir conversando e fazendo workflow e fazendo várias tentativas, 3 ou 4 tentativas, para que essas pessoas entendam que você está fazendo o lançamento do teu livro. E daí, como é que tu pode fazer esses workflows, né? Essas novas tentativas, novos contatos, né? Novos contatos com pessoas que você já mandou essa mensagem. Vai fazer uma live do livro, falar do livro, como é que tá os preparativos para a noite do lançamento? Coloca lá no WhatsApp, manda essa mensagem para a pessoa e já comenta com ela, já bota assim, olha, eu vi que você não respondeu, mas eu ainda estou na oferta da pré-venda do meu livro. Você vai fazer outra forma de você divulgar. Busque um nano-influencer, um pequeno influencer, alguém conhecido da região, faça uma live com ele, entregue uma versão do livro digital para ele ler, vocês poderem discutir sobre o livro, e vai fazendo vários pequenos eventos antes da noite de lançamento acontecer. E o que a gente recomenda sempre para os nossos escritores 2 ou 3 dias antes da noite de lançamento, Gisele? Fazer uma live de pré-lançamento, né? Fazer uma live onde ele vai apresentar e vai poder fazer o convite também para que essas pessoas possam estar nesse dia do lançamento. Estender o convite para amigos, para que traga um amigo, cada pessoa, se cada leitor que comprou esse livro na pré-venda trouxer pelo menos mais uma pessoa para te conhecer, para trocar ideia, é de extrema importância, tá? Outra coisa, pessoal, de extrema importância, no dia do lançamento, os livros que já foram vendidos, já leve com a dedicatória pronta, para que a pessoa possa chegar lá e você possa também interagir e trocar ideias com os leitores que estão lá, poder se apresentar, poder ficar conhecido, né? Porque o que a gente mais vê hoje é os leitores querendo conhecer mais a fundo os escritores. Eles querem saber quem está por trás do livro. E assim você começa a conquistar uma legião de leitores fiéis que sempre vão estar esperando o seu próximo lançamento. E aí você pode pegar e até chegar, às vezes, está escrevendo algum livro, não necessariamente da sua vida, um livro de história, um livro de ficção, por exemplo, aonde você vai estar no lançamento dizendo assim, já estou escrevendo o próximo. A história do próximo já está sendo desenvolvida. Então, se você ainda não acompanha na rede social, me acompanha na rede social, que lá eu vou contando um pouquinho como é que está o andamento para que você esteja ciente, para você poder participar desse próximo lançamento e participar da continuação dessa história, né, Jeff? Sim, e uma coisa muito legal que a Gisele falou aqui, as pessoas que já adquiriram antecipadamente, o que você pode fazer? Já deixa a dedicatória pronta com o nome. E você já pode deixar mais alguns livros com dedicatória sem o nome, porque é muito, muito claro hoje que as pessoas, elas participam do lançamento não porque para ir lá adquirir o livro, para ter o contato e para conversar com o escritor. Imagine você, se você tiver uma fila de 50 pessoas para ficar fazendo dedicatória de um livro, e você vai ficar lá só abaixando a cabeça, batendo foto e não conversa. A experiência dessa pessoa não vai ser boa, desse leitor não vai ser boa. E quando você for lançar no futuro
um próximo livro, talvez essa pessoa nem queira ir, porque assim, caramba, eu fui lá na noite e o Jefferson nem deu bola para mim. Elas querem estar e se fazer presente e querem contactar. Querem conversar, né? Querem nem que você reserve no momento desse lançamento um momento onde você faça uma roda e dê oportunidade para que as pessoas te façam perguntas e você responda na hora também, né? É tão importante essa experiência do leitor com o escritor que a gente até esses dias estava participando a gente está escrevendo um livro aqui de uma entidade aqui da cidade, e a gente estava entrevistando uma das pessoas que fizeram parte da história dessa entidade, né? E no final essa pessoa falou assim, caramba, vocês são os escritores lá do livrinho XY da Amanda, a menina que pegou o sol. A minha filha pegou na biblioteca municipal, e aqui também tem outra dica que não podemos esquecer, né, Gisele? E ela viu que a escritora era de Blumenau e ela gostaria muito de conhecer a Amanda. Então, olha a importância da conexão do leitor com o escritor. Nós estamos falando de duas crianças, uma de 7 e uma de 6 anos. Imagina um adulto que também, até um pouco tempo atrás, era difícil ter o contato, né? Porque esse movimento literário, muita gente achava que só pessoas que tinham doutorado, pessoas que eram muito reconhecidas é que poderiam escrever livros.Esse movimento de uns 5, 6 anos para cá tem movimentado. Pessoas comuns como a gente também pode estar fazendo lançamento de livros. Então, na noite do lançamento, pratique a empatia e dê ouvidos, ouça, troque ideias com seus leitores, porque se ele tiver uma boa experiência, além de ele ficar marcado, registrado na memória dele, ele vai indicar para as outras pessoas, caramba, fui lá no lançamento da Gisele e ela me deu uma atenção que eu nunca tive. Então, se você quiser comprar, compra porque vale a pena. Ela é uma pessoa muito acessível, uma pessoa que está lá não só para vender o livro, mas para dar devida atenção para os leitores, né? É importante que o escritor ele seja acessível aos seus leitores, que ele dispense tempo, nem que seja responder as perguntas que chegarem dentro da sua rede social, no momento que ele está anunciando, no momento que ele está aquecendo, no momento que ele está oferecendo na pré-venda esse seu livro, para que ele possa, sim, estar disponível para conhecer os seus leitores, para que os seus leitores também possam conhecer. E eles possam também trazer as ideias, dizer o que eles gostaram e o que eles não gostaram, para que o seu próximo livro seja ainda melhor do que o primeiro, né? É uma experiência muito boa, né, pessoal? A gente já está se encaminhando para o final dessa live, a gente não vai estender demais, porque o tema está muito exclusivo para a pré-venda, que é a venda antecipada do seu livro antes do lançamento, tá? Se você fizer sentido para você que a gente fale um pouco mais à noite de lançamento e a venda após o lançamento, deixa aqui nos comentários, curta, compartilha essa live para outras pessoas, porque quando você compartilha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas, tá? Se fizer sentido para você, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque toda quarta-feira à noite nós estamos aqui às 19 horas, né? E então, voltando um pouco para essa questão do assunto, né? Um resumo da live que a gente pode trazer para vocês é essa questão, que você precisa ter um planejamento estratégico da sua pré-venda. O que é um planejamento estratégico bom da sua pré-venda? É você se posicionar para gerar uma autoridade, para se conectar com a sua audiência, despertar a curiosidade, né? Enquanto você está escrevendo seu livro. Quando você começa a se posicionar, começa a falar do projeto de escrita do seu livro, o que acontece? Esses leitores eles acabam querendo participar mais do seu livro, querendo estar presente na noite de lançamento do seu livro. Aí, como é que você faz isso? Através das técnicas que nós trazemos aqui para você. Use as redes sociais, o WhatsApp. Rede social, coloca lá, faz lives, coloca caixinhas de perguntas, coloque o processo de evolução da escrita do seu livro, para que as pessoas comecem a se interessar pelo conteúdo do seu livro e começam a interagir. Muitas vezes elas essas pessoas, a sua audiência pode ser a motivação para você continuar escrevendo o seu livro, né? E por fim, na questão da pré-venda, né, você vai fazer uma lista dos potenciais clientes, vai mandar uma mensagem ofertando no tete a tete ou no contato a contato,
não crie um grupo para mandar mensagem, porque as pessoas não... A maioria das pessoas acaba não lendo, então se você mandar direto para pessoa, a chance de você ter uma venda maior, mais efetiva, é grande, tá? E, claro, né, como a gente colocou aqui na live, durante a live, de arrancada você vai conseguir de 5 a 10% de venda das pessoas que vão adquirir seu livro, porque elas acompanharam todo o processo. E você precisa estar sempre fazendo follow-up. Não era workflow, era follow-up que eu queria falar anteriormente. O que é o follow-up? É você ir falando e se fizer uma live, se for participar de uma entrevista, se for fazer um mini evento, se vai convidar alguém, uma pessoa conhecida da cidade para falar do seu livro. Cada vez que você for fazer uma movimentação do pré-lançamento do seu livro, você convida essas pessoas para fazer parte desses momentos. E lá você já coloca novamente, eu ainda continuo com aquela oferta especial e porque você é muito importante, eu gostaria que você fizesse parte desse momento da minha vida, né? Então, as ideias, as técnicas, as estratégias para fazer a pré-venda do seu livro, elas são importantes e primordiais para que você gere conexão com a sua audiência, ganhe autoridade, se posicione como escritor e tenha sucessos nas vendas antes mesmo do lançamento do seu livro, né, Gisele? Exatamente. Então, assim, e não esqueça, garanta algum tipo de vantagem para quem comprar o seu livro nesse momento de pré-venda, que não seja somente uma entrega de um valor um pouco abaixo, um valor abaixo do que você vai fazer. Uma sugestão que é bem legal, e eu deixei ela guardadinha para o final, promova, às vezes, para quem comprou o seu livro na pré-venda, às vezes até um encontro online antecipado com o escritor, para que eles possam ter um carinho e ter uma conversa antecipada e exclusiva com o escritor. É bacana que, para quem adquirir nesse momento de pré-venda, como essa pessoa está confiando no seu trabalho, que ela tenha acesso a alguma exclusividade com você, além de receber o carinho de um marcador de página, de um brinde especial junto com esse livro, né? Uma ideia bem bacana é realmente promover ou um café, se for todo mundo da mesma cidade, ou então um encontro online, abrir uma sala de bate-papo e dar a oportunidade para que esses escritores, esses leitores que compraram o seu livro nesse momento de pré-venda, ele possa ter um acesso mais próximo e exclusivo a você, né, Jeff? E assim como a Gisele, eu também deixei a minha cereja do bolo aqui para o final, né? Como a gente falou dos follow-ups, né? Toda pessoa que adquirir o seu livro na pré-venda, promova essa pessoa. Crie uma arte e coloque lá no status do seu WhatsApp, agradecendo a pessoa que por ter acreditado no seu projeto, no projeto do seu livro, comprando antecipadamente. Coloque no status das redes sociais. Por quê? Porque você vai despertar ainda mais o interesse de quem está em dúvida de comprar, ou vai desafiar ela para quê? Para que ela seja... Opa, peraí, mas se a Gisele comprou, eu também tenho que comprar. Se o Jefferson comprou, eu também quero comprar. Então, há sim uma empatia, e as pessoas gostam de serem desafiadas quando ela vê outras pessoas adquirindo o seu livro. E é uma forma de você honrar essa pessoa que comprou o seu livro e também uma forma de agradecer por ter acreditado antecipadamente no seu projeto. Então, crie uma arte que você possa promover e colocar nas suas redes sociais, no status do WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, enfim. Utilize esse artifício porque é uma ferramenta muito poderosa que vai chamar muito mais, despertar muito mais a curiosidade da sua audiência a adquirir seu livro também, né, Gisele? Isso mesmo. Pessoal, dicas dadas. Tudo que você precisa fazer é executar essas dicas. Se você tiver qualquer dúvida, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o nosso contato, ou você pode deixar um comentário aqui, a gente vai ter o maior prazer em responder esse comentário para você, ou então você pode realmente entrar em contato diretamente com a gente para perguntar mais dicas, ou pedir, ou para conversar com a gente sobre o lançamento, e a gente está sempre aberto e disposto a manter esse diálogo com vocês, né, pessoal? E se você tem uma história para contar, tem um desejo de escrever um livro e não sabe por onde comentar,
entre em contato com a gente, que a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber e para te dar dicas importantes e, por que não, fazer a publicação do seu livro. Nosso objetivo enquanto editora Nascidos para Empreender é o quê? Democratizar a escrita e facilitar o acesso a livros impressos físicos aos nossos escritores e mentorados. Reforço novamente o convite aqui para que você possa, se esse conteúdo for relevante para você, deixe um comentário de algum assunto que você gostaria de fazer, que a gente trouxesse aqui para essas lives. Curta essa live, compartilhe essa live com outras pessoas, se inscreva no canal da nossa editora e ative o sininho, né, para você receber as notificações, porque toda quarta-feira, sempre às 19 horas, nós estamos aqui trazendo notícias do mundo literário, trazendo escritores que publicam livros com a gente e trazendo dicas e insights, como foi essa live de hoje à noite. Um grande abraço, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora, você que vai assistir essa live gravada depois, não deixa de curtir, compartilhar também e, quem sabe, deixar sua dúvida ou um comentário adicional à nossa live. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Até quarta-feira que vem, a gente espera vocês por aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.